Olá, meu amigo e minha amiga. Estão quase chegando os momentos de festas que nós teremos aqui no nosso país, antes mesmo do Réveillon. Isso porque nós aqui faremos aqui uma longa jornada no dia em que a sentença condenatória do inelegível sair. E outra festa, outra jornada, quando finalmente ele for remetido para uma prisão. Nós não sabemos que tipo de prisão, mas que ele irá, ele irá. Isso está fazendo com que as pessoas que ainda acreditam no inelegível estejam aí fazendo as coisas mais absurdas nas redes sociais e o seu filhote, junto com o neto do ditador, estão fora do nosso país fazendo ameaças umas atrás das outras. Hoje saiu mais um conjunto de ameaças. Mas é para a gente levar a sério esse conjunto de ameaças? E o que de fato fará o governo Trump com o nosso país? E as reações do presidente Lula? Hoje a gente teve aí mais algumas falas do presidente que eu vou aqui compartilhar com vocês. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você, que está chegando agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu precioso joinha, seu comentário, se puder. Prestigie também nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Agradecendo a você que assistiu hoje mais cedo, participou da nossa live que fazemos todas as sextas-feiras, e hoje o convidado foi o professor José Cobori. Nós conversamos aí sobre vários assuntos, olha, ficou muito legal. Se você tiver chance, assista, vai assistindo aos pouquinhos, se você não puder assistir de uma vez só, mas está muito legal o conteúdo, tá bom? E sexta-feira que vem, certamente teremos um convidado muito especial aqui na nossa live de sexta-feira às 10 horas da manhã. Bom, vamos aqui aos assuntos, né? Começando aqui com essa história aqui. Eduardo Bolsonaro diz que a lei Magnitsky poderá ser aplicada a Moraes hoje e atingir Mota e Alcolumbre. Então, Dudu Bananinha está querendo agora pegar o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né? O presidente do Congresso Nacional. Filho de Jair Bolsonaro afirma que a sanção pode ser aplicada contra o ministro do STF ainda nesta sexta-feira, dia 25. Bom, até agora não pintou nada, não. Gente, é um conjunto de medidas tão absurdas que me faz fazer uma viagem através de coisas que acontecem em relacionamentos, né? Quem já nunca teve um relacionamento rompido, ou sabe de algum relacionamento rompido, e às vezes tem situações muito infantis, né? Que são mais ou menos essas que essa gente está fazendo, com relacionamentos rompidos com o nosso país, com a nossa soberania, com a nossa sanidade mental, com o povo brasileiro. Aquela história do cara que termina um relacionamento, a mulher termina um relacionamento com alguém, né? E diz, olha, se você não voltar, eu vou rasgar todas as fotografias que eu tenho com você. Vou rasgar a fotografia da sua mãe. Eu vou rasgar o pôster que tem na parede lá, de um cantor famoso. Eu vou raspar a tatuagem que eu fiz na minha canela, ou em outra parte qualquer, né? Bom, a pessoa que está recebendo essas ameaças, olha, vou fazer o quê, né? Paciência, eu vou me rasgar todo, vou me rasgar todo. Paciência, né? Vida que segue, se você quer fazer isso. Enfim, é mais ou menos isso que está acontecendo. E o governo americano, como embarcou nessa alucinação, pelo menos enquanto argumento, para sancionar o nosso país, e nós sabemos que há outras coisas por trás, agora eles também estão tentando encontrar alguma justificativa dentro de algum campo de racionalidade para não ficarem mal lá nos Estados Unidos. O Trump, que já está com uma série de problemas, e hoje a coisa para ele está mais complicada, né? O escândalo lá envolvendo Epstein, enfim, a situação envolvendo escândalo de natureza sexual. Bom, mas vamos ver, né? Porque essa gente não para de ameaçar, e eles estão ameaçando até os próprios compatriotas, né? As próprias pessoas do seu campo. O engraçado é o seguinte, é a arrogância de alguém que não tem capacidade para fazer nada, mas está tirando onda. Essas figuras, o Dudu Bananinha e o neto do ditador, eles não têm poder, eles são fofoqueiras, são futriqueiras, estão enchendo o saco de Donald Trump, enchendo o saco de todo mundo dos Estados Unidos por questões pessoais que só interessam a eles. Tudo que eles estão advogando nos Estados Unidos não é nenhum tipo de interesse dos Estados Unidos. Então são enchedores de saco, né? Tem uma hora que eles vão ser tratados que nem o Juan Guaidó. Mas eles estão nessa aqui, ó, falando coisas como essa aqui. Vamos ver. Fala, meu filho. Recebi aqui a seguinte notícia, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu recebi a seguinte mensagem. Good morning, essas pessoas estão pedindo para uma reunião com o fulano de tal. Não vou dizer com quem eles pediram uma reunião, mas eu vou dizer quem são. O senador Nelsinho Trade, Chair of the Senate Foreign Affairs Committee, presidente do Comitê de Relações Exteriores.
Senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Senador Fernando Farias. Senador Marcos Pontes. São senadores que estão lá fora, tentando contatos para ver se mudam alguma coisa em relação a essa alucinação de taxar os produtos brasileiros de 50% nos Estados Unidos. O astronauta, senador Espiridião Amin, senador Rogério Carvalho e senador Carlos Viana. Rogério Carvalho do PT do Sergipe. Todos eles pedindo reunião no Departamento de Estado com uma pessoa de alto escalão. Deixa eu dar um spoiler aqui. Não vão conseguir reuniões de alto escalão. Com sorte, serão recebidos ou por alguém de baixo escalão, e isso está sendo decidido lá, eu fiz a minha sugestão, ou serão recebidos por alguém que dirá a eles, o senhor... Gente, mas tentam tirar uma onda danada, né? Do tipo, olha, senadores aqui não vão conseguir nada, enfim, né? A conferir, né? Vamos ver o que vai acontecer. Problema com os Estados Unidos acaba se Bolsonaro estiver nas urnas, diz Flávio à CNN. Gente, o Flávio Rachadinha também conhece, né? Só na base da chantagem, da extorsão. Eu acho que isso aí tem a ver com convivência que essas criaturas têm com o mundo das milícias, né? É o mundo da chantagem, o mundo da extorsão. Então, para eles, enfim, tá tudo dentro de uma normalidade, né? Eles acham normal o Brasil ser vítima de uma extorsão. O Flávio Rachadinha, ele se comporta como aquele cara que dá conselhos a alguém que está na comunidade para pagar os milicianos, porque senão a situação vai ficar complicada. Olha, paga o miliciano, porque você não pode fazer nada. Paga lá o traficante, o criminoso está querendo extorquir. Isso que é o mais racional, né? Ou seja, ao invés de lutar pela defesa de direitos da nossa soberania, enfim, ele está lutando para que o Brasil se ajoelhe, o Brasil se renda, né? Mas o que esperar dessa turma que está indo para o lixo da história? Eu sempre disse para vocês que eles iriam, mas eu nunca imaginei que eles iriam numa condição tão vexatória, que o Cone elegível preso, a Orcrim toda ao redor do Bolsonaro presa, né? E as pessoas mendigando, fazendo esse tipo de comportamento rastejante. Aliás, teve uma situação hilária, né, que foi na Globo News, onde o advogado do general Mário Fernandes tentou explicar que o plano para matar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, não era um plano, né? Aí eu achei a expressão incrível, né? Foram ideias digitalizadas, uma modalidade de pensamento. Então, ele quis dizer que digitalizada foi que se digitou ali, o general digitou. E que em nenhum momento ele pensou em morte. Aí os jornalistas perguntaram, mas vem cá, doutor, o documento fala em neutralizar essas pessoas. O que quer dizer neutralizar? Bom, aí eu não sei, são vocês que devem interpretar, né? Só que essas milongas podem até enganar um bolsonarista aqui, outro acolá, mas será que enganarão os ministros da Suprema Corte? Bom, o Fux pode ser que caia nesse tipo de milonga, porque o Fux agora virou uma figura com trânsito livre para ver o Mickey, então pode ser que ele, enfim, tenha uma visão diferente da nossa, né? Moraes mantém Bolsonaro em rédea curta e vai escolher se prisão virá pelo motivo certo ou antecipado. É isso aí, o Bolsonaro nós sabemos, o Alexandre de Moraes está jogando xadrez. Eles fizeram de tudo ao crime de Bolsonaro, até os advogados de Bolsonaro de repente concordaram com isso, para ver se criava um fato político, mas não aconteceu o fato político da decretação da prisão do Bolsonaro antecipada. Ele irá para a cadeia de forma definitiva e não há quem consiga modificar isso. Não adianta pressão, lei magnífica. Vocês estão acompanhando, o ministro Alexandre de Moraes não está se deixando ameaçar por absolutamente nada. Foram anos sendo ameaçado. E agora, no final, quando o inelegível já está com quase um carimbo, está no guichê para ser atendido, vai mandar voltar para trás ou dizer que não tem atendimento no dia? Vai ser complicado, né? Chocante agressão de Trump ao Brasil, uma das maiores interferências na América Latina desde a Guerra Fria, diz The Economist. O jornal Economist, a publicação, a revista britânica, está fazendo, olha, não há precedente nisso. Um presidente norte-americano ameaçar claramente a soberania de um país para obtenção de algum tipo de vantagem pessoal, para um mimo pessoal para um presidente norte-americano, porque ele é amigo de Bolsonaro, ou diz que é amigo, ou diz que é conhecido, ou se identifica com um criminoso brasileiro por ter feito a cópia do que ele tentou fazer nos Estados Unidos.
Então, há uma análise que expõe, pelo menos para as pessoas do mundo racional, o que Trump está tentando fazer com o nosso país. Trump é acusado de claro abuso de poder por tarifas ao Brasil por senadores democratas. Então, olha, senadores democratas fizeram uma longa carta para o Trump, nas entrelinhas que se lê: presidente Trump, o senhor é um imbecil. O que está na sua carta que mandou o presidente Lula não tem o menor fundamento, muito pelo contrário, vai prejudicar as relações Brasil-Estados Unidos com uma desvantagem para o povo americano. Então pense no povo americano. E o Jornal Nacional, a Globo, está reproduzindo com muita ênfase uma novidade que surgiu, que é o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil ter provocado uma reunião com o setor de mineração, tentando dar uma volta para dizer que estão interessados nas nossas terras raras, ou seja, minérios raros, que são estratégicos, e que eles querem botar a mão nisso aí. Mas está complicado, né? Quando até a Globo se levanta, né, ou levanta essa questão, é porque nós estamos aí diante de um jogo muito complexo, né? Acompanhe aqui essa matéria. Os interesses de Donald Trump no Brasil ganharam um item adicional a 8 dias da data limite que ele estabeleceu para impor o tarifaço. Além de pretender livrar Jair Bolsonaro do julgamento por tentativa de golpe, Trump também exigia o fim das ações do STF contra as gigantes americanas de tecnologia e das redes sociais. Hoje, os cidadãos brasileiros foram informados de que os Estados Unidos também querem acesso a minerais estratégicos para o setor tecnológico, riquezas do solo brasileiro como lítio e o nióbio. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, recebeu ontem os representantes do Instituto Brasileiro de Mineração. E aí mandou lá a milonga, né? Mostrando o que eles têm interesse. Então é o seguinte, só que só vão ter acesso a algum mineral desse pelas relações comerciais tradicionais, né? Vão fazer o quê? Vão invadir o Brasil? Só que faltava, né? Bom, e não vai acontecer isso, como eu disse para vocês, né? A histeria está espalhada por todos os cantos e aqui no Brasil, por enquanto, o mercado, a nossa moeda, a cotação do dólar, as bolsas estão caminhando sem muitos solavancos. Aliás, sobre isso eu conversei mais cedo com o professor Cobori, né, aqui no nosso portal. Tem coisa ali muito interessante, eu volto a repetir. E o Mala está aí chamando o povo para ir para as ruas, né, para protestar. Mas eu queria chamar a atenção aqui de mais uma fala desesperadora da criatura, né? Vamos lá. Povo brasileiro, dia 3 de agosto, domingo, vai para a praça da tua cidade, para a rua, faz uma caminhada, um buzinaço, põe o verde e amarelo, e nós vamos estar na Avenida Paulista, a partir das 14 horas, dizendo: reaja, Brasil, reaja a esses absurdos desse ditador. O Brasil está reagindo, estamos reagindo, Malafaia. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família. Vai torcendo, Malafaia, vai, você, onde você coloca a mão, o povo vai para a cadeia, então, enfim, vai fundo, que tudo que você está fazendo, como nós estamos vendo, não está dando certo, né, para vocês, né. E aí é o seguinte, gente, eu queria chamar a atenção dessa carta que o Trump mandou para o Lula, que o Lula ficou muito desaforado, que foi uma coisa de fato absurda, e que ele fala aqui uma série de coisas que nós já sabemos, e eu achava muito interessante se o Lula fizesse uma carta também para o Trump, né? Posso até imaginar o tipo de carta explicando: Trump, olha, o senhor, apesar de ser amigo do Bolsonaro, enfim, mas ele está sendo julgado pela justiça do nosso país, o poder judiciário do nosso país funciona de uma maneira independente, fazer uma carta para ele, né? Explicando: o senhor está mal informado. Aquilo que a gente viu o Lula falando, poderia ser colocado numa carta. E hoje o Lula, numa cerimônia na periferia de São Paulo, ele provocou ali algumas situações ali muito interessantes, que eu quero compartilhar com vocês. Ele chamou a atenção de como é importante a gente começar a tentar resgatar os símbolos nacionais para, de fato, os interesses do nosso povo, né? Vamos lá. Porque é o seguinte, agora sim, agora me joga essa bandeira aqui. Vem cá, Alckmin, vem cá, Rui. Agora,
Agora, quem está segurando essa bandeira são os verdadeiros donos desse país, o povo brasileiro. É isso. Muito bem, gente. E aí o Lula vai falando, eu vou tentar jogar um pouco para frente, que ele vai falando coisas interessantes, né? Da guerra do Iraque. Porque se o Brasil participar, quando a gente for reconstruir, as empresas brasileiras podem participar. Ele está falando quando o Bush falou para o Lula que o Brasil tinha que entrar com os Estados Unidos contra o Iraque na guerra do Iraque. O Lula falou não, né? E presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não conheço Saddam Hussein. Nunca me fez nada. O Iraque está a 14 mil quilômetros de distância do Brasil. O senhor está me chamando para uma guerra, para destruir, para depois refazer. Por que destruir? Por que já não deixa do jeito que está lá? Fica mais barato para todo mundo. E depois eu tenho um inimigo, que não é o Saddam Hussein. O meu inimigo é a fome. 54 milhões de brasileiros que estavam passando fome. Então, foi muito interessante que o Lula reafirmou a defesa da nossa soberania e da defesa do nosso país, né? E aí é o que vai acontecer, gente. Então, vamos aguardar aí os desesperados que estão tristes com o rompimento do relacionamento e vamos continuar escutando as ameaças deles, não vai acontecer nada. Eles vão se rasgar, vão tirar a tatuagem, vão ficar nervosinhos lá e o Bolsonaro na cadeia, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!